Voltamos, terceiro módulo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos. No último a gente tratou, né, Charles? Você foi apresentando pontos do impacto positivo da reformulação do Estatuto, principalmente na direção da gestão dos recursos humanos, dos servidores. E acho um ponto muito relevante é o estágio probatório dentro desse mesmo tema. Queria que você iniciasse conceituando, tratando os desafios e as melhorias práticas que a reformulação do Estatuto traz nesse tema. O Kaique, um dos pontos, né, que é muito interessante o município ter o regime estatutário exatamente para essa gestão de pessoas. Isso dá uma flexibilidade, uma margem muito boa para o gestor trabalhar ali o seu RH. E ter um estatuto bom, atualizado também, vai facilitar demais a vida do próprio recursos humanos, do próprio RH, que muitas vezes quer enlouquecer porque não sabe qual regra aplica. Muitas vezes o servidor vem ali com um pedido e o RH não consegue, através da sua legislação, dar vazão nisso. Então, a gestão de recursos humanos aqui no Estatuto, ela é fundamental. E aqui a gente traz, né, dois pontos principais que eu diria que vão ditar como vai ser o funcionalismo do município nos próximos anos. Então, isso aqui é de extrema relevância e responsabilidade. Então, a gente fala aí, né, de estágio probatório. Estágio probatório, ele é muito importante, né, da forma que ele está lá na Constituição. Ele precisa ser levado muito a sério nos municípios, porque isso aqui vai garantir ou não uma estabilidade de 40 anos para um servidor em um cargo que pode fazer toda a diferença ali para o atendimento à população, para a qualidade das políticas públicas. Então, o estatuto, né, a proposta do estatuto que muitas vezes a gente traz é com um estágio probatório muito bem estabelecido. O estágio probatório, basicamente, ele corresponde a 3 anos iniciais, né, de teste do servidor nessa função, e ele, de fato, tem que ser observado como isso. São 3 anos para testar, para ver se está dando certo, para ver se o servidor ele se adapta a essa função, porque a gente sabe que hoje o sistema avaliativo, né, o concurso público, muitas vezes ele não vai medir de fato se você tem proficiência para atuação prática ali numa vaga. Você vai estudar muito, é muito difícil passar no concurso público, é um mérito muito grande, mas uma coisa é a teoria e outra é a prática. Então, talvez um servidor da área do direito, que estudou muito, se dedicou, passou no concurso, talvez ele chegue na procuradoria, mas ele não tem característica para o contencioso, para o processual, ali, para o dia a dia, né, das requisições, talvez não dê certo. Então, ele precisa ser avaliado. E aí o que muitas vezes a gente vê um servidor que já chega no serviço público e não está dando certo, às vezes características físicas, né, não são compatíveis para o serviço mais operacional, mais braçal. Muitas vezes o servidor ele já está pedindo ali readaptação no estágio probatório. Então isso já deixa claro que ele não está apto para ser efetivo, não está apto para ter estabilidade. E o gestor ele tem que utilizar o instrumento do estágio probatório, sim. Percebeu que o servidor não tá se dedicando ou não está apto para certa vaga, ele precisa ser mal avaliado, ele precisa reprovar. Então, Kaique, muitas vezes o servidor já entra e começa a ter muita falta. Ele já precisa de um afastamento ou de uma licença. E isso já mostra que não está apto para aquela função. Talvez ele está numa função que está gerando muitos problemas de saúde. Então, isso são indícios de que não está dando certo. São indícios de que essa função talvez não seja adequada para a carreira dele. Então, qual que é a forma ideal de condução, né? Primeiro, está muito bem descrito no corpo do estatuto as etapas do estágio probatório, as regras, a forma de mensurar, que a gente discute mais à frente. E aí, o gestor ele precisa ter um acompanhamento anual, periódico, esse servidor. Então, vamos avaliar o primeiro ano. É ideal que a gente avalie, né, os 3 anos.
o servidor ele precisa passar os 3 anos para o estágio probatório. Não dá para ter o desligamento antes, porque ele vai entrar na justiça e ele vai ser reconduzido. Então, avaliou o primeiro ano, identificou uma série de problemas ali na vida funcional do servidor, passa esse feedback, passa isso na avaliação. Você não pode faltar tanto, você precisa ter mais afinco no atendimento, isso. Enfim, o feedback ali identificado precisa ser passado. Deu o segundo ano, vamos conferir se esse feedback aqui ele foi atendido. Foi atendido, maravilha, a gente vê indício de que o servidor está se adaptando até o fim do terceiro ano e aí sim vai julgar para ver se ele está apto ou não para assumir. Se não tiver apto, é responsabilidade do servidor, do superior imediato ali, sob pena de prevaricação de fato, aprová-lo ou reprová-lo. Então, se alguém aprovou um servidor no estágio probatório e aí ele adquiriu estabilidade e lá na frente percebe-se que ele está sendo muito mal avaliado na avaliação de desempenho ou está tendo uma série de problemas, quem aprovou ele tem responsabilidade nisso, e com prevaricação de fato. Então, ele precisa ser muito bem conduzido dessa forma. E quais os instrumentos, né? Quais os instrumentos para a gente, de fato, conseguir reprovar um servidor que não foi bem no estágio probatório? Então, para que a gente tenha instrumentos para avaliar esse servidor, né, Kaique? E muitas vezes até concluir pela não aprovação em estágio probatório, a gente precisa ter uma avaliação também. E o que a gente está propondo para os municípios? Além da avaliação de desempenho, a gente tem uma avaliação especial de desempenho, e essa sim é aplicada para o servidor em estágio probatório, que seja no mínimo anual. Ela pode ser semestral também, mas a gente sabe que ali, como é muita coisa no dia a dia, o ideal é que seja anual. E aí a gente tem critérios objetivos de fato. Então, o que eu quero saber de um servidor que está iniciando? Se ele é assíduo, se ele não tem falta, se ele participa dos treinamentos e cursos que eu ofereço, porque esse é o início também para a gente preparar o servidor para a função. Então, muitas vezes, se no concurso público eu não exijo, por exemplo, uma prova de condução veicular ou de condução de um trator ou de uma máquina específica, é fundamental que eu dê condições para esse servidor. Então, que eu apresente para ele cursos, tem uma parceria com o SESC Senat para que ele vá lá e faça instruções nessa carreira. Então, também eu posso medir se ele foi participar, porque também muitas vezes, né, o prefeito, o gestor, ele dá condições de aprendizagem para o servidor e o servidor não vai fazer. Então, eu consigo mensurar se ele participou. E uma série de outros fatores que a gente pode avaliar, principalmente critérios objetivos. A gente dá para trabalhar entre os objetivos e os subjetivos, e aí você mensura ao fim da avaliação, né? E aí a gente não faz só aquela avaliação do formulário, que a chefia avalia, aprovado, reprovado, sim ou não. Tem que ser uma compilação desses critérios objetivos e subjetivos, mais a avaliação da chefia imediata, sim, e até mesmo uma autoavaliação do servidor. Então, dá para a gente fazer alguns pesos entre essas avaliações e aí sim concluir pela aprovação ou não do servidor. E isso, seguindo muito bem os ritos, né, da lei, tudo muito bem registrado, arquivado no assentamento funcional do servidor, com certeza, se ele for reprovado no estágio probatório e entrar na justiça, e aí a gente tem todo esse histórico para fazer a defesa, dificilmente ele vai ser reconduzido. Muito provavelmente o município vai ganhar essa ação e aí você estabelece um novo marco no município. Vai garantir a estabilidade quem de fato for um bom servidor. Então, aquele servidor que você já percebe no início que não é comprometido com a causa pública, com a boa gestão pública, ele já é exonerado ali, ele já perde o seu cargo ali logo no estágio probatório. Então, você começa, né, a garantir uma outra visão, uma outra cultura no seu funcionalismo. E pós-estágio probatório, a gente começa a falar em avaliação periódica de desempenho. Então, não acabou a avaliação. A avaliação ela tem que ser constante. E aí que a gente tem implementado a avaliação periódica de desempenho. Para quê? Para mensurar o desempenho do servidor. A própria emenda constitucional
que garante o princípio da eficiência, ele precisa ser seguido. Então, a máquina pública ela tem que ser eficiente. Então, os servidores precisam ser eficientes. Então, a avaliação periódica de desempenho, ela tem crescido no funcionalismo. O governo federal tem levado muito a sério, o governo estadual, os governos estaduais têm levado muito a sério, e a grande maioria dos municípios estão progredindo na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, seja ela para mensurar o desempenho que se está satisfatório, para punir os maus servidores, beneficiar o bom servidor e, principalmente, garantir a evolução em carreira. Então, o plano de carreira está atrelado à avaliação de desempenho, que é aquele momento que, de fato, todo gestor quer, todo prefeito quer. O que o prefeito quer? Quero premiar o bom servidor e quero fazer com que o mau servidor não progrida. E esse instrumento da avaliação periódica de desempenho ele é fundamental. Além disso, né, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, hoje eles já não estão aceitando mais que o servidor progrida apenas por tempo de serviço. O servidor que antes tinha aquela lógica de que com o tempo de serviço eu vou progredindo, garantindo os meus quinquênios, sexta parte, plano de carreira, essa lógica ficou no passado. A lógica hoje é tempo de serviço mais bom desempenho no serviço público. Então precisa estar atrelado. E aí a avaliação periódica de desempenho, que também existem muitos mitos, né? Quando a gente vai conversar com o servidor já acha que a avaliação de desempenho é para perseguir, é instrumento de perseguição política, não é bem por aí. A gente também trabalha critérios objetivos, principalmente. Então, no mínimo, dá para a gente estabelecer uma avaliação de desempenho com, no mínimo, 50% de critérios puramente objetivos, que são aqueles que eu já citei alguns, que é a assiduidade. Então, você pega o relatório de ponto e você vai saber se o servidor chegou atrasado ou não. Não tem como ter perseguição política nisso. Falta. Então, você vai saber se o servidor faltou pelos motivos que a lei, que o estatuto permite ou não. A participação nos cursos, estabelecer. E aí é fundamental, né? Muitos municípios já estão criando a escola de governo, outros aderindo a escolas de governo que já existem e adquirindo os cursos. Então, eu estabeleço anualmente um calendário de formação. Os meus servidores administrativos eu quero que façam esses cursos. Os servidores mais operacionais eu quero que façam esses cursos. A minha procuradoria eu quero que faça cursos específicos. Os meus servidores do nível estratégico e tático eu quero que sigam por essa linha de cursos. Então, se você estabelece isso, passa esse calendário. E aí, ao fim do ano, também você vai conseguir mensurar se o servidor participou ou não dessas formações que o município investiu e deu condições para ele crescer, né? Então, é um critério também puramente objetivo. Então, você consegue ter ali os critérios objetivos que vão garantir que, no mínimo, o servidor mantenha-se estável e prove, né, o seu bom desempenho. E aí, a gente tem outros critérios que a gente vai ali atrelar a avaliação de desempenho, competências, né, algumas competências específicas. Por exemplo, no caso do magistério, já tem alguns locais que a gente avalia, né, até o índice do IDEB, para ver a melhoria do índice daquela sala de aula que o professor está assumindo. Então, esses tipos de critérios é possível aprimorar e a gente vai aprimorando a cada ano. O ideal é que no estatuto estejam previstas as regras principais, os critérios principais, e sempre por decreto a gente vai regulamentando a forma, vai aprimorando essa avaliação. E aí, a gente fala em avaliação de desempenho para progressão em carreira. Então, a ideia é que todos os critérios de progressão em carreira estejam, né, alinhados à avaliação de desempenho. E também a gente sabe que o servidor é estável, mas ele pode perder o cargo pelo mau desempenho. Então, também a estruturação da avaliação periódica de desempenho, ela vai servir para a perda de cargo daquele servidor que não dá a mínima para o serviço público. E a gente sabe que isso acontece a rodo nos municípios. O servidor que ele está buscando só o seu bem. Então, falta demais, não é muito insubordinado, não segue ordens, não atende bem a população. Isso é um problema gigantesco no funcionalismo público, né? Atendimento. As pessoas chegam nas repartições públicas, principalmente na área da saúde, e são muito mal atendidas. Parece muitas vezes que
que o servidor público está fazendo um favor para a população, né? Inverte a lógica do serviço público. E isso precisa mudar. Então, a avaliação de desempenho ela é fundamental para isso. Então, a gente pode trabalhar, inclusive, ali aquilo que a iniciativa privada faz, pegar o feedback do atendimento. Vai, avalia ali o atendimento e guarda ali para mim no final. E aí a gente consegue ir melhorando o atendimento, a qualidade do serviço público, a satisfação com o serviço público por parte da população. Por isso o estatuto ele é tão gerencial, né? A gente consegue trabalhar, o gestor público, o prefeito, consegue ter um instrumento gerencial de fato para ele trabalhar. E aí, mais uma vez, isso tudo muito bem trabalhado, muito bem regrado, sempre ali presente no assentamento funcional do servidor, você vai conseguir fazer uma gestão que você vai valorizar o seu bom servidor, vai dar oportunidade para ele crescer, vai ter gratificação por desempenho, bonificação, o quinquênio, a sexta parte, a evolução em carreira. E o mau servidor, você consegue aí fazer com que ele, primeiro, não progrida. Então, se ele só fizer o básico, que são aqueles critérios objetivos, ele vai fazer o básico. É o que a gente chama de empurrar com a barriga. Empurrei com a barriga, me mantive aqui, mas não vai ter aqueles direitos de progressão. E o servidor ele vai sempre buscar, né, a evolução. E aí, se ele também não estiver fazendo o básico, ele pode perfeitamente perder o seu cargo e dar lugar, né, para outro servidor, quem presta o concurso público, quem está comprometido com a causa pública. Então, a avaliação periódica de desempenho, Kaique, ela vem assim como uma ferramenta de revolução muito boa na gestão de pessoas. É claro, a gente sabe que no município, no poder público, principalmente nos municípios menores, onde as pessoas se conhecem, né, onde as pessoas são vizinhas, a gente vai com um pouco mais de calma, mas tudo é um processo. Implementa, mensura aqui só os critérios objetivos. Então, assim, se você tem um ponto eletrônico e um dos critérios é assiduidade, poxa, por mais que eu sou seu amigo, se você chega atrasado e tem aqui um relatório de ponto, eu não tenho o que eu fazer. O RH vai chegar no RH para pedir, não, vê isso aí. Não tem como. É um relatório pronto. E então a gente vai mudando ali a cultura, né? Que muitas vezes é isso, você tem que ir mudando a cultura aos poucos, mas o gestor já vai colhendo bons frutos a partir disso. E assim, é muito bonito, muito discurso, é muito legal, mas a gente precisa fazer acontecer, e a gente sabe que muitas vezes não é fácil fazer acontecer, né, Kaique? Então, o que a gente tem proposto nos nossos estatutos? A criação de uma comissão permanente de gestão de pessoas. A gente tem várias outras comissões permanentes, né, que a gente sabe da importância, e a gente entende como fundamental ter também essa comissão permanente de gestão de pessoas, que vai auxiliar o RH em tirar do papel tudo isso aí. Vai ajudar a avaliar, a dar os feedbacks, que é importantíssimo dar os feedbacks para o servidor, a pensar ali em quais cursos a gente vai fornecer ao longo do ano, vai pensar em melhorar, inclusive, a própria legislação. Então, ter um grupo ali composto por alguns servidores comissionados e em comissão é fundamental. Gente do RH, do controle interno, da procuradoria, do magistério, né, para ter essa representação também. Servidores administrativos, servidores mais operacionais também, para ter uma visão mais macro ali de todo o funcionalismo e dar contribuições para que esses instrumentos sejam cada vez mais efetivos, tanto o estágio probatório quanto a avaliação de desempenho. Então, a gente já tem uma série de municípios que isso já está sendo testado e já está fazendo a diferença. Porque a gente sabe que, na prática, se fica só para o RH, é difícil. Muitas vezes o RH ele não é estruturado e aí tem a parte de folha de pagamento e isso é um trabalho gigantesco, né? E se tem um núcleo ali complementar, já começa a auxiliar ali o RH para fazer essa política de gestão de pessoas. E o ideal, né, é que essa comissão seja também remunerada. Então, a gente vai falar disso lá mais para frente, mas existe uma categoria de gratificação, que aí a gente pode gratificar os membros dessa comissão, que aí dá ao gestor mais aquela ânsia da cobrança, o poder de cobrança, né? Os membros também vão ter que trabalhar mais, porque sabem que vão perder a gratificação se não apresentar o resultado. Então, ter ali a avaliação de desempenho, a comissão de gestão de pessoas para garantir tanto a aplicação
do estágio probatório quanto da avaliação de desempenho. Acho que ali é a chave do negócio ali para dar certo, sabe? Vai fazer toda a diferença. Então, eram basicamente esses 3 tópicos, né, Kaique, no que a gente fala aí de gestão de pessoas, do ponto de vista mais macro, isso aí é fundamental. Então, a gente começa com um bom estágio probatório, para a gente já eliminar de cara ali quem não está comprometido ou quem não vai dar a contribuição para o serviço público, então já é reprovado. Para os servidores que entrarem, a avaliação de desempenho, tanto para beneficiar o bom servidor, dar ele condições de crescer na carreira, de progredir do ponto de vista salarial, como punir também o mau servidor, aquele que não está comprometido com o serviço público, e a gente ter ali o corpo, né, o grupo, a comissão de gestão de pessoas para auxiliar o RH, auxiliar o prefeito nessas tomadas de decisão e fazer com que esse processo aconteça e vá virando cada vez mais cultural no município. E mais uma vez, sempre muito bem registrado, tudo no papel, tudo ficando mantido no assentamento funcional do servidor, para que lá na frente, numa eventual tentativa de processo judicial ou até mesmo um requerimento, a gente tenha todas as provas, a gente tem toda a parte documental para garantir com que isso seja efetivamente garantido. Acho que é bem por aí, Kaique. Charles, excelente. Acho que algo que ficou claro, né, é esse esclarecimento que você trouxe sobre a contribuição dentro do estágio probatório, a importância desse momento para o servidor e para a gestão principalmente, a forma de ser feita através, né, da avaliação de desempenho e a equipe dedicada na execução disso, que é fundamental para uma execução de sucesso. A gente vai avançar mais nesse tema, né, nessa gestão dos servidores, e então até o próximo momento.